Você enxerga alguma possibilidade da gente voltar para o padrão ouro de certa forma, ou alguma mutação dele, alguma variação do que seria o padrão ouro? Porque num mundo cada vez mais tecnológico e descentralizado e globalizado, acho muito difícil a gente conseguir implementar isso sem ter uma nova potência hegemônica que controla tudo, que basicamente vai ser um padrão ouro e yuan em vez de um petrodólar. Eu volto um pouco no tempo, né, Bernardo, para construir a resposta para essa pergunta, porque historicamente os dinheiros ou as reservas de valor deixaram de ser reserva de valor no momento em que surgiram tecnologias que tiraram esse poder ou essa capacidade daquela reserva de valor atual. E o ouro ele foi por muito tempo uma boa reserva de valor até que surgiram as ferrovias e os telégrafos, então a informação passou a circular de uma maneira muito mais rápida do que o ouro físico ali era capaz de fazer. Então, ele já morreu como reserva de valor por uma tecnologia de 150, 200 anos atrás. Você vê o ouro como sendo, sim, mas, pô, em todos os requisitos ali, o Bitcoin é melhor. Agora, o Bitcoin é o melhor que vai existir? Porra, eu acho que não. Acho que em algum momento vai aparecer uma coisa melhor que o Bitcoin. Mas hoje, comparando que as duas opções que existem é ouro e Bitcoin, cara, o Bitcoin tem todas as características melhores, menos o histórico. O histórico do ouro é melhor. Lucas Diedo, tudo bem? Bem-vindo ao Better Money Podcast. Fala, Bernardo, tudo bem contigo? Muito obrigado aí pelo convite para a gente falar desse assunto que a gente gosta um pouquinho. Para quem não te conhece, uma breve introdução aí, conta para a galera o que você andou fazendo na vida antes do Bitcoin e como o Bitcoin te transformou. Acho que muita gente deve te conhecer por você ter sido CEO do G4, mas quem era o Lucas antes do Bitcoin? Bom, cara, eu sou engenheiro civil de formação, Bernardo, e meu primeiro contato com Bitcoin foi porque eu jogava poker, né, na época áurea ali do PokerStars, 2009, 2010. E em 2011 cria-se uma thread no fórum Mais EV, um fórum que eu frequentava ali do pessoal do poker, e falam lá, e tem até um print, eu te mandei o print, né? Tem até o print de 2011, eu falando lá, pô, mas isso aqui é uma maneira que a gente consegue. Meu primeiro use case foi: eu consigo jogar poker com dinheiro que eu comprar Bitcoin, não sabia exatamente como funcionava. Então eu acabei conhecendo o Bitcoin ali em 2011, já fazia algum dinheiro na internet, cheguei a ganhar ali 3, 4 mil dólares por mês. Cheguei a vender dólar por 1,30 nessa época, né? Era muito, muito mais baixo que a cotação atualmente. Mas parei de jogar poker nessa época, ainda ficou aquele resquício que existiu o Bitcoin na vida daquele tempo. Passei aí sim entrar no caminho da engenharia civil, fui engenheiro ali na Odebrecht, estagiário, depois virei trainee. Fui para consultoria em 2016, trabalhei bastante em consultoria ali, fiquei 4 anos. Em 2020 entrei no G4, né, o G4 ali tinha 23 pessoas naquela época, hoje tem mais de 400, faturava 11 milhões anualmente ali, hoje a gente está na casa de 450, 500 milhões, vai fazer esse ano. E fiquei como CEO ali de 2020 até 2024. Nessa época, acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas nessa época eu fui um use case real do Bitcoin, eu comecei a me envolver 100% mesmo, porque precisava ali, eu julgava que precisava, e realmente eu acho que eu estava certo. E fiquei lá até fevereiro desse ano, né? Continuo como sócio, continuo dando aula ali em algumas imersões, continuo amigo da galera, mas fiquei até fevereiro desse ano e saí. E desde então tô estudando ali o que eu vou fazer como os próximos passos. Dei algumas engatinhadas aí no mundo do Bitcoin, criei um curso, né? Um curso online e um presencial, que a próxima turma, inclusive, vai ser agora sábado. E você participou lá de uma delas. Então, minha trajetória super resumida é essa. Sou um entusiasta há bastante tempo, compro constantemente desde 2016 e estou 100% desde 2021, ali 2020, na verdade. Pô, desde 2016 é bastante tempo. E que você deve remoer um pouco a ideia, o fato de não ter comprado em 2011 e entendido, né? Era difícil naquela época, era tudo Cara, mato assim, e era muito complicado de entender o que você tinha na mão. A minha cabeça, cara, é assim: se eu tivesse comprado, eu talvez faria ali 5 vezes, 10 vezes, mas não teria entendido de fato. Não existia conteúdo para saber. Eu tinha ali uma curiosidade pelo mundo do dinheiro. Tem até um livro que estava aqui até agora há pouco, da Miriam Leitão, cara, que é a saga do Real, a saga brasileira, alguma coisa assim, que conta ali todo o processo de como foi a
política monetária do Brasil, né? Bem interessante, apesar de ser a Miriam Leitão, mas é bem interessante esse livro, conta lá sobre como foi o Plano Real e tudo mais. Então eu tinha uma curiosidade sobre o assunto, mas eu tenho muita paz com essa época, porque eu não teria feito a vida ali, com certeza não teria, tinha pouco dinheiro na época, não teria colocado muito, teria vendido assim, tivesse subido 50%, 60%, então acho que é um pouco do processo natural de todo mundo, né? É difícil você achar alguém que antes de comprar, antes de conhecer, já tem aquela convicção de ser o holder e não vender mais, então acho que aconteceu no momento correto ali. Sim, tem um pouquinho de arrependimento. Na verdade, tem mais arrependimento de não ter ficado na tese em 2016, que eu já conhecia, já sabia um pouco mais, já entendia um pouco mais, mas 2011 acho que era tudo muito novo. Acho que dessa época não tem tanto peso na consciência, não. E o que você quis dizer por não ter ficado na tese? Qual foi o seu grande erro a partir de 2016? Porque Cara, eu já contei aqui no meu canal algumas vezes a quantidade de cagada que eu fiz. Eu entrei em 2017, mas eu fui trader, fui shitcoiner, perdi dinheiro na Atlas Quantum. A alta preferência temporal me fez deixar muito Bitcoin pelo caminho. Você tem uma trajetória similar? Você fez umas besteiras aí ou foi sempre comprar e não vender? acho que todo mundo, na verdade. Eu com certeza fiz várias dessas, mas eu falo não ter ficado na tese em 2016. Eu veio da escola do Buster. Não sei se você já conheceu o Buster. Uhum. Que, cara, é uma teoria muito simples, assim como o Bitcoin é muito simples depois que você entende ela, né? Então, desde 2008, 2009, eu seguia ali o Buster no fórum dele, nem sei se era o YouTube na época que era, mas ficou claro que eu gosto muito de fóruns, de discussões, né? Então, e a teoria dele é a seguinte, cara, acha as coisas que têm valor, né, sejam boas empresas, enfim, o Ibovespa, o Ibovespa não mede a bolsa, o Ibovespa é um índice ali que é feito por médias que não retratam as boas empresas. Então eu aprendi isso com ele, então, cara, comprava Liveg, Raia Drogasil, na época até Petrobras ainda dava para comprar, pré-Dilma. Então eu sempre tive essa linha de pensamento de compra coisa de valor e não faz mais nada, né? Não fica achando que você vai saber quando está caro, quando está barato, compra a qualquer preço, que se for realmente de valor, você vai manter. Então já tinha essa cabeça, só que em 2016, quando eu conheço, eu começo a colocar ali como 5% do que eu tenho, né? E fazia uma compra a cada 18 meses, aparecia lá na calculadora para comprar, ainda mais que subia bastante, então a calculadora ali do jeito que ele ensinava, não fazia. Então, tive eu tenho um pouco desse peso na consciência, mas esse caminho que você falou aí, eu já fiz todos também, principalmente ali em 19, 20, que tinha os ICOs, que aí começou agora o jogo tal que vai entrar. Então, cara, perdi muito dinheiro. E tem um caso mais emblemático ainda, que foi em 2020, né, ali em maio, junho, mais ou menos. Enquanto a pandemia vinha acontecendo, eu acompanhava o preço do petróleo, né? Petrobras, preço do petróleo e tal, e eu vi o preço do petróleo, começou ali em 65, 70, não sei exatamente, mas ele vinha caindo consistentemente. E eu tive uma reunião com uma pessoa importante aqui do Brasil, e essa pessoa trouxe, cara, esse remédio aqui vai acabar com a pandemia, olha esses números, tal. Falei, cara, eu tenho uma informação aqui que o mundo não tem. Se isso aqui realmente é verdade, e até hoje eu confio muito nessa pessoa, para esse caso específico ela estava errada, mas confio pra caramba nela. E o preço do petróleo no dia seguinte, caiu acho que para $18. Eu falei, cara, é agora. É a WIM, opção de Petrobras. Peguei todas o dinheiro que eu tinha em todos os lugares, vendi. Eu falei, cara, vai acabar a pandemia rápido, esse preço do petróleo não é sustentável. Comprei em opção de Petrobras e quando venceu essa opção foi aquele dia que o preço do petróleo foi a menos 13, né? O pessoal estava pagando para quem queria receber petróleo, tinha opção daquilo. Então, literalmente, todo o meu patrimônio virou zero nesse dia. Mesmo depois de 10 anos de Baster, mesmo depois de todo o tempo, de uma informação, não é inside information, né? Mas era se a pandemia vai acabar, o petróleo não vai ficar baixo, o Petrobras também está seguindo a opção, daqui, eram 6 semanas, se não me engano, daqui 6 semanas tô rico. Então, foi
Foi um move, assim como eu fiz em Solana algumas vezes, assim como eu fiz em várias outras coisas. Então, mas pelo menos da partir daí, desde então, eu tô realmente focado em Bitcoin. Comecei a estudar bastante. E eu digo que Os maximalistas são forjados na dor. Eu exato. também só aprendi tomando muita porrada. Cara, eu digo que eu sou um caso de uso, né? Você recebeu aqui o cara da Leden lá algumas semanas atrás, né? Pô, recomendo, se você não viu esse podcast, está escutando aqui agora e não viu o podcast sobre como foi a venezuelização da Venezuela, cara, você precisa ver. Mas ele fala que o irmão dele é um caso de uso, e eu também, né? Uma das principais coisas que me fizeram estar de fato no Bitcoin, me levaram a estudar o Bitcoin, foi que um dos sócios do G4 é o Thales. O Thales é um cara polêmico, um cara impulsivo, um cara que fala o que tá na cabeça dele. E eu era o sócio administrador do G4, né? Então, o nome que está assinado lá, a primeira linha de defesa da empresa era o meu CPF. E 90 e muitos por cento do patrimônio que eu tinha e tenho ainda está em ações do G4. Então, naturalmente, a gente está uma canetada de qualquer pessoa de ter tudo bloqueado, né? Qualquer post ali, qualquer coisa que alguém não gosta, ou qualquer juiz, né? Não estou nem falando dos mais altos, das mais altas excelências, não. Qualquer juiz, literalmente, tem a opção ali de bloquear os bens da empresa e, consequentemente, os meus. E eu falei, pô, eu não quero ter 100% do risco, eu já tenho 90 e muitos, então eu vou colocar aqui no Bitcoin, que nesse momento eu já entendia como que funcionava, entendia que não era confiscável. Então eu digo que eu sou um caso de uso, o valor intrínseco do Bitcoin, eu sou um exemplo dele, exatamente por isso, porque a minha mudança de entusiasta para convicto, né, foi exatamente por esse motivo. Eu queria estar protegido de ter meus bens bloqueados porque alguém falou alguma coisa que ou o trem não aceitou. Então, quando alguém falar que o Bitcoin tem caso de uso, eu me cito, mas principalmente também esse podcast que a gente escutou aí, que eu escutei, de que você gravou, que foi fantástico, acho que é emblemático, cara. Vou deixar aqui na descrição para quem não assistiu. Muita gente deve ter assistido, mas é o episódio com o Maurício de Bartolomeu, o co-founder e CSO da Leden. Realmente, talvez tenha sido o episódio mais importante desse podcast aqui até hoje, porque foi um soco no estômago de quem insiste em falar, não, o Brasil é diferente, o Brasil é muito rico, o Brasil é diverso, tem o agro, tem isso, aquilo. E ele falava a mesma coisa até a hora que ele viu que não é diferente. O comunismo é um câncer, ele todos avança os e ele destrói passos, né, tudo. Bernardo? O passo primeiro a luz de graça, depois é o presente de Natal, depois é o imposto sobre os ricos. Cara, é um playbook muito. Manda os filhos para o Ciências Sem Fronteiras, enfim, literalmente um playbook que aparentemente está sendo muito bem seguido aqui no Brasil. Exato. E eu vi que esses dias você postou que você estava no G4 dando uma masterclass ali para o Thales de Bitcoin. Como foi essa experiência? Você acha que você espalhou umas pílulas laranja ali entre os três? A galera comprou a ideia ou é muito mais difícil? Porque o Michael Saylor fala, né? Bitcoin is on a need-to-know basis. Então, se o cara já tem uma agenda caótica, ele já tem um patrimônio que está diversificado e suficiente para ele levar para as próximas gerações, talvez ele sentar e fazer o trabalho de estudar é muito mais desafiador do que uma pessoa que tem tempo e que quer sair do problema da inflação, do problema da diluição monetária. Como foi isso aí? Cara, primeiro, o Thales já comprou o Bitcoin várias vezes, já fez dinheiro, mas ele ainda não tem a convicção total. Nenhum dos três ali, na verdade, tem. Quem implantou a pílula laranja, na verdade, foi Israel com eles, né? Israel é da mesmo meu grupo de amigos aí e tudo mais. Então o Thales pediu, ele viu que eu tava de cabeça, falou, cara, você tá muito doido nisso aí, tenta me deixar doido também. E muita coisa ele já sabia, né? Mas eu acho que quando a gente pega essas pessoas que já são letradas economicamente, que já têm dinheiro, que já estudaram mercado financeiro, sabe o que é uma debenture, sabe como é que funcionam as coisas, cara, tem algumas coisas que eu identifiquei que pegam muito nelas, Bernardo. Primeiro, a apreensão do ouro, lá em 1933, dos Estados Unidos, né?
ilegalização, a mesmo, proibição 02. de manter o ouro. Acho que ninguém lembra, lembrar, óbvio que não, mas ninguém sabe que isso já aconteceu e não há muito tempo nos Estados Unidos, num governo pró-business, na teoria, né, que entrou falando que era pró-business, pró-livre mercado e tudo mais. Então isso já aconteceu. E o segundo é o efeito Cantillon, cara. Quando as pessoas entendem o que é de fato o efeito Cantillon, que a inflação ela não atinge todos os níveis, não é uma diluição instantânea de todos os dinheiros que existem, mas que existe uma cadeia que começa. Quem tem o poder de diluir não tem de imprimir o dinheiro, de diluir todo o resto da moeda, só colhe os benefícios daquilo, e na sequência vem as pessoas que estão próximas a essas, e depois de muito tempo que a gente não consegue calcular isso chega no supermercado, e é isso que PCA mede. Cara, quando as pessoas entendem isso, a cabeça, assim, é claro no olho delas que mudou alguma coisa. Então, quando, não só com Thales, mas quando eu converso com amigos que têm essa fluência financeira, que têm essa fluência de mercado, vamos dizer assim, são as duas coisas que eu tento implantar, é a origin pill que eu tento colocar na cabeça delas, é entender esses dois grandes fenômenos. Bretton Woods nem é tão importante, 1944 e tal, mas a criação do Fed e a apreensão do ouro, eles são importantes. Então, sempre que eu vou, óbvio que você não vai falar, me dá 6 horas para explicar o que é o Bitcoin, para explicar qual que é a teoria monetária atrás dele, mas esses dois temas realmente pingam muda a cabeça. E a gente sabe muito bem que você se converter ao Bitcoin é um processo, né? Não é uma coisa que você lê, não é um livro que você fala, caramba, li isso aqui, entendi tudo, uma coisa que você vai ali acompanhando, vendo que as coisas fazem sentido, olhando. Eu também tenho uma história que sempre me pegou muito, né, cara? Quando eu sou de Rio Preto, interior de São Paulo, eu mudei para Belo Horizonte em 2003. Meu pai foi transferido para lá. E meu pai casa em 2005, lá em Belo Horizonte. E eu me lembro da gente procurando apartamento no Sion, no bairro lá. E, cara, os apartamentos eram na casa de 220 mil reais, 250 mil reais, uma coisa assim. E a gente acaba não comprando naquela época. E quando eu entro na faculdade em 2008, aí eu precisava mudar, né, que foi para a faculdade mais perto. E aí eu comecei a ver que os apartamentos na região mais próxima da faculdade, que é muito menos valorizado no Sion, já estavam o dobro do preço, estava tudo na casa de 500 mil reais. Aí eu fui ver, eu lembro de olhar no Sion e estava na 700, 800, falei, cara, que loucura é essa? Né, saiu de 250 para 700, para 800, e então isso sempre teve muito grudado na minha cabeça. Então depois que eu comecei a entender um pouquinho mais o que é inflação, isso mexeu. Então acho que todo mundo tem essas histórias parecidas de alguma maneira de que, cara, o IPCA é o fim da linha, né? O IPCA não é o que a gente vê no mercado. Eu tenho um outro caso também que em 2015 eu saí da Odebrecht e fui para o norte de Minas, uma cidade chamada Pirapora, e eu fui abrir uma distribuidora de cesta básica lá. Então eu tenho as planilhas hoje de quanto que eu pagar as comidas. De vez em quando eu solto algumas coisas, tenho as notas fiscais, tenho tudo. E é claro que os 6%, 8%, 12% que chegou e tudo mais é fantasioso, né? Então, dessas coisas, na hora que elas se juntam na cabeça de quem já é letrado financeiramente, isso cria uma nova maneira de ver o mundo, e eu tenho certeza que não só ele, mas todas as pessoas ali que a gente acaba conversando estão no processo, né? Não dá para falar agora eles são bitcoiners, mas eles estão no processo, estão bem encaminhados aí, com certeza. E você saiu do G4 ano passado, certo? Foi esse ano, em fevereiro. Esse ano. E foi por causa do Bitcoin? Você falou que não consigo fazer mais nada além de falar de Bitcoin o dia inteiro? Ou foi um outro processo mais orgânico, já tinha fechado um ciclo e viu Não, que era cara, hora na de fazer verdade outra o coisa? Bitcoin, sim, tinha fechado um ciclo, foram 5 anos ali, né? Mas o Bitcoin, na verdade, ele já estava maximalizado naquele momento de saída, até um pouco antes. Mas a grande, acho que o mais interessante foi o que acontece depois, né? Porque quando eu saí, eu ainda não tenho nenhum plano de qual vai ser minha próxima empreitada, enfim, não tem nada definido de que eu vou fazer daqui para frente. Mas
Quando eu Mas você saí, tem eu na cabeça, imaginava que você tem na seria... cabeça travado que vai ser com Bitcoin ou não Não, necessariamente? não necessariamente. Mas quando eu saí, eu achei, cara, vou descansar um mês ali, 2 meses no máximo, vou começar a estudar inteligência artificial, vai vir alguma ideia, vou conversar com a galera. Achava que ia ser mais ou menos esse caminho, né? Uhum. Só que aí, cara, na hora que eu saí, tive tempo, eu comecei toda a minha curiosidade veio para o Bitcoin. Tudo que eu queria ver, tudo que eu queria falar, tudo que eu queria usar meu tempo livre, que passou a ser muito, muito farto, estava indo para o Bitcoin. Nesse mesmo tempo, eu li um livro, cara, eu acho que foi o do Naval, sei lá, foi em algum livro isso, que o cara falou, pô, segue a sua curiosidade, que geralmente as grandes oportunidades do que vai dar certo para você tá na sua curiosidade. Eu falei, cara, minha curiosidade tá 100% no Bitcoin. Tanto que dali para frente, cara, AI, assim, eu vi uma ferramentinha aqui, outra ali, um vídeo no YouTube, mas nada, assim, foi zero para AI e 100% para o Bitcoin. Então, eu tô nessa fase, né, de cara, usar meu tempo livre para te conhecer, para fazer outras amizades, e ir para Las Vegas no Bitcoin em 2025, que eu fui lá. Provavelmente vou para Abu Dhabi também em dezembro. Então eu tô usando para isso, mas não necessariamente eu tenho na cabeça, cara, vai ser alguma coisa com Bitcoin que eu vou fazer, porque tem muita oportunidade, muita coisa para fazer também, por mais que seja a moeda com um papo pintado em verde, como diz nosso grande Ciro Gomes, né? Esse vídeo é legal, não sei se você conhece. Tem um vídeo do Ciro Não. Gomes falando sobre a treta do Lula com o Trump, e ele fala, cara, tudo por conta da ideia que o Lula deu de criar aqui a moeda dos BRICS, por mais que seja totalmente fantasiosa, todo mundo saiba que não existe qualquer tentativa de alguém minar o poder dos Estados Unidos de pintar papel de verde e dizer que isso tem valor, ele vai para cima dessa ideia. Ciro Gomes dizendo isso. Então, por mais que sejam coisas que outras pessoas podem imprimir, você não deveria trabalhar por coisas que outras pessoas podem imprimir, né? Eu acho que tem muita energia, muito poder de execução ainda para fazer outras coisas, mas de novo, tô conversando com bastante gente, tô com a cabeça totalmente aberta, então não tenho nada definido nesse sentido, mas, cara, se eu fosse chutar hoje, se eu fosse apostar, fazer uma bet, eu diria que seria alguma coisa relacionada. E aí até é uma Você coisa que eu queria sabia, ouvir antes de de você ti, falar, você Bernardo. sabia que a gente se conheceu, né, recentemente, quando você fez a imersão, a primeira presencial lá no G4, você me convidou, eu fui lá trocar ideia com o pessoal e te conhecer, mas era pra gente ter se conhecido em Vegas, só que eu consegui fazer cagada e ter o meu visto, no passaporte português negado, e a minha viagem foi cancelada. Mas a gente tava no grupo que o Israel criou e era pra gente ter... Eu me arrependi demais de ter perdido essa viagem, porque falaram que foi épica. Foi bem legal, cara. Mas continua aí, conta aí. Eu queria saber de ti também, cara, porque assim, quando eu fui para Vegas, estava ali nesse início, né? Vegas foi maio, não sei, dia 4 de fevereiro, então foi. Eu fui, cara, eu tinha esperança de encontrar algum empreendimento dentro do Bitcoin que daria para fazer aqui no Brasil, e eu voltei de lá com a certeza de que, cara, ou é alguma coisa muito deep tech mesmo, muito, Uhum. cara, mexer com hardware wallet, enfim, é um corretor, acho que é um jogo que não dá para jogar mais, já tá feito, não faz sentido, mas eu voltei com essa impressão de, cara, ou é comprar Bitcoin e atuar na educação, né, mais ou menos o que você faz, o que eu comecei a fazer ali também com essas imersões que você disse, ou é simplesmente comprar e não fazer mais nada e fazer outra coisa da vida. Eu queria saber de ti também se é essa a impressão que você tem, é essa a conclusão que você tem também. Isso certamente é um desafio. O Bitcoin, pela própria natureza dele, de não precisar. Bom, ele guarda valor e transporta valor através do tempo melhor do que qualquer outra coisa. Então você tem a tranquilidade de saber que se você comprar e não fizer nada, você vai enriquecer. E isso simplifica demais a vida das pessoas, para que um médico possa focar na medicina e se tornar um médico melhor para ganhar mais dinheiro e comprar mais Bitcoin. Então você não precisa de uma estrutura gigantesca de Wall Street, Faria Lima e toda aquela parada, aquele aparato em cima disso, porque o dinheiro não está derretendo. Então
acaba ficando muito desafiador. Por isso que tem tanta gente que descamba para o lado das shitcoins, porque é muito mais fácil de monetizar, tanto na educação quanto nas plataformas e as ideias de negócio. Os VCs colocam muito mais dinheiro em shitcoins. Então, é um desafio, de fato, você empreender no Bitcoin. Acho que na Satisconf agora vai ter um painel com um monte de gente que está empreendendo ativamente no Bitcoin. E a verdade é que você precisa ser criativo. Ou você vai para o lado da educação, como você falou, e aí você tem o exemplo do Alan Schramm, do Renato 38, o meu, das meninas do Área Bitcoin. Ou o que é um caminho mais óbvio, você pega os seus skills, você monetiza vendendo para as outras pessoas. Ou você tem que pensar fora da caixa. Um exemplo que eu tenho claro é o Eduardo Jataí, do ThePix, o criador do ThePix. Ele viu uma oportunidade que ele falou, porra, o Bitcoin não deveria ser atrelado a você comprar na corretora e a corretora contar para o governo que o seu CPF comprou tantos Bitcoins e mandou para tal carteira em tal preço para ficar lá documentado, cair no seu imposto de renda. Não deveria ser assim. A Satoshi, quando envisionou e escreveu o white paper, não pensou em nada disso. Ele não queria essa deturpação do ideal do Bitcoin. Vamos usar uma camada de privacidade aqui. Aí ele criou o token na Liquid do ThePix, que é um negócio, eu tentei empreender, tentei montar uma exchange inspirada na Bull Bitcoin, e eu quebrei praticamente fazendo isso em 2022 e 2023, porque eu não sabia escrever uma linha de código, então eu fiquei dependente de parcerias com desenvolvedores, não deu certo. Mas eu queria fazer isso e eu cheguei à conclusão inevitável de que precisava ter um token que as transações fossem privadas por natureza, que você pudesse contar para o governo, seguindo a regra que o governo estipulou, que o cara comprou aquele token de real, aquele stablecoin de real, 1 para 1, portanto não vai ter ganho de capital nunca, portanto nunca vai ter imposto a pagar. E aí quando o cara trocar desse token para o Bitcoin, ele vai trocar de forma privada, que eu não tenho a informação, nem que eu quisesse dedurar para o governo eu conseguiria, porque eu sou incapaz. E aí eu queria fazer isso, não consegui. Depois que eu desisti desse projeto, alguns meses depois, eu descobri do ThePix, descobri o Jataí. Aí eu procurei ele e falei, irmão, o que você precisar, conte comigo para tudo. Eu só não tenho dinheiro para investir na sua startup. Mas qualquer coisa que você precisar, tamo junto. Eu quero ver esse negócio funcionar. Isso é um negócio muito legal do Bitcoin também, porque por mais que você seja um concorrente direto das outras pessoas que têm exatamente o mesmo produto, ninguém se sente competidor, porque está todo mundo na mesma missão, de levar o Bitcoin para o máximo de pessoas. Então, se um ganha, todo mundo ganha. Mas é um desafio empreender com o Bitcoin. Você tem que sabe ser onde que eu criativo. sinto competição? No único lugar? Lá em Vegas, acabei conhecendo bastante gente, assim, os mineradores, entre eles, a gente tinha uma competição no sentido de captar dinheiro, né? Eles estavam ali para arrumar investidores, para comprar mais máquina, para enfim, não no sentido de hash power, né? Mas no sentido de, opa, tem um pool de dinheiro aqui que eu quero captar, então você tem aquele cara ali conversando, então a única experiência que eu tenho de sentir essa competição, que é totalmente diferente de qualquer outro mercado, né? Até mesmo dentro do G4 ali, pô, está o cara da contabilidade aqui, o outro da contabilidade nem vem aqui perto, que eles têm uma repulsa com a automática. Bitcoin é o contrário, né? Você olha, pô, esse cara deve entender alguma coisa que eu não entendo, deixa eu falar com ele, vamos ser amigos e tudo mais. Então isso é realmente bem legal, cara. Das coisas mais legais que eu tive lá em Vegas, foi meu primeiro evento, né? Grande assim, mas me senti muito dessa maneira que você falou aí também. Acho que se você queimar os neurônios aí e for criativo, pensar fora da caixa, tem algumas oportunidades. A gente está vendo as Bitcoin Treasury Companies bombando agora e crescendo em todos os grandes mercados de capitais. Recentemente saiu a Orange, antes estava o Israel com o Diego fazendo Amélios. Eu acho que essa tendência é uma tendência de longo prazo. A gente teve um hype, uma euforia excessiva e agora uma correção com o preço do Bitcoin. E a maré desceu e muita gente está sendo prejudicado bastante, perdendo dinheiro e com um MNAV abaixo de 1, porque simplesmente eu acho que para ter sucesso, uma Treasury Company, você precisa ter capacidade de inovar, você precisa ter um diferencial ali na empresa. Não pode ser simplesmente, eu vou comprar Bitcoin e eu vou pegar dinheiro dos outros e comprar Bitcoin e é isso. Porque todo mundo pode fazer isso, é uma commodity, eventualmente poucos vão sobreviver. Mas eu acho que além disso, recentemente eu só tenho um vídeo aqui no canal sobre a Sovana, que é uma empresa que ainda está em early stage nos Estados Unidos, tem uma outra semelhante chamada Horizon,
Isso é um business que eu acho muito, muito interessante. Eu só não faria porque eu não abraçaria nenhum projeto de empreendedorismo no Brasil. Meus tempos de tomar risco no Brasil já ficaram para trás. Eu suei bastante para construir uma vida que seja independente de qualquer jurisdição. Então, se alguém me encher o saco no Brasil, eu só preciso arrumar minha mochilinha e vazar daqui. Em 10 minutos eu tô no aeroporto. Quer dizer, 10 minutos não, porque o Se a trânsito de São fronteira Paulo estiver é 1 hora e aberta. meia. Mas qualquer coisa você vai de carro pro Paraguai e depois você vai para outro lugar. Mas nesse sentido, eu não tomaria esse risco, mas a Sovana é muito, muito interessante porque basicamente você está dando um caminho para as pessoas monetizarem aquele ativo imobilizado nos tijolos que elas têm, nos imóveis. Muita gente não pode vender porque tem um valor emocional ou porque tem a esposa não deixa, ou enfim, ou porque não quer vender mesmo, mas sente, porra, tem 80, 90, 100% do meu patrimônio atrelado a esse negócio e numa canetada de um juiz eu posso perder. Poderia fazer bastante sentido você usar esse ativo via uma alienação fiduciária para destravar Eles fazem um modelo de parceria de investimento, em que você compra, a empresa compra Bitcoin, deixa lá numa multisig guardada no seu nome, e aí ela provavelmente capta dinheiro de um institucional na outra ponta vendendo um título, Sim. que tem parte do upside do Bitcoin com a garantia no downside do imóvel que pode ser executado. Só que é um título de 10 anos, então você vai fazer esse acordo de parceria de investimento por 10 anos, você sabe, para todo mundo que é Bitcoiner, sabe que em 10 anos não existe risco do Bitcoin cair. Eu acho que é um modelo brilhante que ainda vai crescer muito, não sei se no Brasil, por causa da insegurança jurídica, mas se eu não tivesse tão pessimista em relação ao Brasil, eu certamente ia sentar e estudar, procurar um advogado sensacional, o mais pica possível de imobiliário, e falar, cara, vamos estudar a viabilidade de fazer esse negócio aqui, porque eu acho que é promissor demais. Mas tem, O, com certeza, se explorar, tem outros caminhos aí que dá para fazer coisas fora da muito, caixa. né? Assim, uma das coisas que eu fiz nesses últimos meses, cara, assim, eu tô sempre fazendo um check. Será que eu tô muito doido? Será cara, quando você começa ali, tá todo mundo numa hipnose coletiva aqui, cara. Então, uma das coisas que eu fui fazer, como é que foram as outras invenções que a gente teve aí nos últimos 200 anos, né? E uma que chamou muita atenção, cara, foi do automóvel, né? Porque, cara, é muito óbvio. Você olha hoje para trás, eu tinha o cavalo, que tinha lá charrete e tal. Agora tem um automóvel, que tem um motor que me leva, no mínimo, cavalo vai a 15, no mínimo vai a 40 ali, os automóveis lá do Ford e tal. E, cara, isso era muito óbvio olhando de agora lá para trás. Como que era na época? E, cara, o que acontecia na época, né? Os papos eram, isso é uma bomba sobre rodas, as estradas vai atrapalhar os cavalos nas estradas, isso aqui as cidades não estão preparadas para o carro, então onde que carro vai andar se não pode andar na cidade? Então, assim, era uma inovação hoje muito óbvia que tinha muito papo contra, né? Tinha muita mídia contra, inclusive. E, cara, só se olhar para frente todas as coisas que foram feitas a partir do automóvel, né? Desde concessionária até autopeças, passando pelo borracheiro, passando pelo mecânico de câmbio, passando pelo cara que inventou. Então, acho que a gente está muito no início para dizer, não tem o que fazer no Bitcoin. O que eu cheguei à conclusão, cara, não tem nada que valha meu investimento de tempo. Hoje não consigo ver nada que vai valer meu investimento de tempo versus retorno contra um ativo que valoriza 50%, 60% ou 30%, se você colocar aí numa visão mais pessimista ao ano, é melhor ter esse tempo livre para fazer outras coisas. Então, é essa a minha cabeça. O mercado precisa de educação, é uma coisa que eu faço bem, fiz por bastante tempo, então eu gosto também, eu consigo transformar coisas mais complexas em coisas mais simples, é uma coisa que me dá tesão. Mas então a minha conclusão nesse pós-Vegas foi, cara, ou é educação ou é fazer outra coisa da vida, que eu não vejo não me vejo parando de trabalhar, né? Não me vejo me vendo off-grid, igual teve o caso que você me contou aqui antes O da Alan gente Reich. começar. E então a minha conclusão foi nesse sentido, assim, tudo que eu for fazer eu preciso ganhar do Bitcoin de não fazer nada, né? Então talvez prefiro não fazer nada e enfrentar outras coisas. Você falou da indústria automobilística, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu lembro de uma anedota. Antes de eu botar a cara aqui e aparecer, eu tinha um Twitter que eu escrevia sobre Bitcoin lá a partir de 2021, 22, sei lá. E eu gostava de escrever threads, e eu lembro que eu li em algum lugar
que a indústria automobilística era para ter, o berço era para ter sido o Reino Unido, só que basicamente virou o berço dos Estados Unidos por causa de burocracia, de regulamentação. Não sei se é verdade, de novo, mas parece que tinha uma lei quando surgiu o automóvel no Reino Unido que, por ser encarado como algo perigoso, tinha que ter um guardinha, um fiscal, sei lá, que ficava andando na frente do automóvel com uma bandeira. E isso impediu a indústria de se desenvolver. A gente vê exemplos claros de como o Estado é feito para nos atrapalhar e a regulamentação excessiva destrói tudo. E aí os Estados Unidos, por causa da falta dessa regulamentação bizarra, sem sentido, virou o que virou, o berço do automobilismo mundial. Tem uma coisa que também mudou muito o meu jeito de pensar nesse tema, né, que é o seguinte, né? A gente escuta muito falar do sistema, né? Ah, que o sistema quer isso, o sistema é contra aquilo, o sistema... E até antes de realmente entender o Bitcoin, acho que o Saifedean fala disso, né? Mas o que eu tinha na cabeça é que, cara, é o George Soros que manda no mundo, ele tem lá o Kassab aqui no Brasil, ele tem não sei quem nos Estados Unidos, ele toma as decisões e faz a galera implementar. Então, ele seria um cara do mal, né? Esse cara que é o mal da humanidade e tudo mais. Mas, na verdade, cara, mudou muito o meu jeito de pensar, foi o que o sistema, na verdade, ele é um conjunto de pessoas que estão no poder, que não tem que construir nada, e o único objetivo deles é se manter ou ganhar mais poder. Então, cara, qual que é o objetivo do Davi Alcolumbre? Cara, esse cara não quer dinheiro, não é dinheiro para ele gastar no dia a dia, para ele comprar um relógio. Cara, isso ele já resolveu há muito tempo, já tem dinheiro no mundo inteiro, provavelmente já tem Bitcoin também. Então, não é o Kassab que está ali tomando decisão no Brasil, são uma série de burocratas que tomaram decisões, cara. O IBAMA lá deve ter uma decisão de 1983 no Ministério do Meio Ambiente que está impedindo a produção de petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Acho que saiu até hoje uma autorização lá, mas é uma decisão lá de 1983 que alguém querendo poder tomou aquela decisão para ganhar outra coisa ali, para ter uma lei votada não sei onde, e isso vai impactando na cadeia. Então, e vai se somando ao tempo, né? Então, desde 1929, 1939, 49, as decisões foram sendo tomadas com pessoas que têm a cabeça ligado a ter poder. E aí, um outro livro que eu li que mudou bastante meu jeito de pensar há muito tempo, chama O Nobre Deputado, que ele explica como que funciona a compra de votos no Brasil, como que funciona a política no Brasil. Basicamente, todo mundo querendo dinheiro não para colocar no bolso, mas para conseguir votos lá nas suas jurisdições, principalmente para colocar na mão do prefeito e do vereador, que aqui tem a capilaridade no Brasil, e com esse dinheiro elas conseguem os votos que elas precisam para deputado, para senador, para governador e tudo mais. Então, na hora que você junta esses dois conceitos de como funciona de fato a política e o que é o sistema, cara, a gente é totalmente refém, e nisso eu tenho uma felicidade muito grande de falar, cara, eu não preciso disso, né? Um pouco até a gente falou um pouquinho da revolta de Atlas ali, é um pouco de ir para o Vale de Gaut, ser um outro lugar onde as regras não se aplicam, e eu estou aqui enquanto for legal. Eu gosto do Brasil, acho que a gente tem um problema muito grande de segurança que, para minha pessoa física, para o meu CPF, cara, resolver esse problema de segurança ou melhorasse 80% que fosse, a gente não ter risco de sair no celular e tomar um tiro na cara, cara, para mim o Brasil seria próximo da perfeição e eu não precisaria, com o Bitcoin, eu não precisaria de basicamente mais nada do país, né? Então isso me dá uma paz muito grande de falar, cara, essa mobilidade pelo espaço, mas também por guardar o tempo, energia, o que eu consegui acumular, o que eu consegui gerar valor para a sociedade, né? A sociedade me remunera e remunerou sobre isso. Então essa paz que o Bitcoin dá para mim é extremamente importante. Eu concordo. Eu quase concordo sobre a afirmativa de que o Brasil é perfeito, tirando a questão da segurança. Eu acho que tem um outro problema grave que foi algumas décadas de Antônio Gramsci e Paulo Freire destruindo a mente das pessoas e deixando todo mundo mimizento e todo mundo virou vítima da sociedade. Isso destrói Mas muito isso não impacta a qualidade de vida das pessoas. A partir do momento que você tem a paz, porra, eu tenho meu dinheiro, ninguém pode imprimir. Eu posso trocar ele pelo que eu quiser. Cara, eu faço minha família, eu vou cuidar das coisas que eu quero enquanto estiver bom para mim. Mas se estiver bom para mim também, eu saio e beleza. Agora, segurança é realmente aquilo que fala, cara, talvez mais isso grave faça, não dá para ficar, entendeu? E, cara, beleza.
foram decisões lá de adotar Paulo Freire nas escolas, sei lá, na década de 60, 70, que levou a gente. Isso impacta, né? Então, isso é o sistema, né? Quem que tomou a decisão lá e por que colocaram o método, o sistema Paulo Freire para colocar. Então, esse é um exemplo do sistema. Mas para mim, para o meu CPF, myself, cara, segurança, melhorou 60%, 70%, a gente não está nessa guerra civil velada que a gente tem hoje. Pô, por mim, eu fico aqui amarrado, porque não vão diluir o dinheiro que eu tenho, não vão. Espero que não me obriguem a fazer coisas que eu não quero, e no momento que tiver que obrigar, existe a porta de saída. Então, esse é o maior ativo, o maior ganho que o Bitcoin me trouxe. Eu acredito que para grande parte das pessoas também é aquilo que a gente escuta falar muito, né? A mudança na preferência temporal, né? Você deixa de pensar o que vai acontecer no próximo ciclo de 2 anos, o que vai acontecer no próximo ciclo de 4 anos, e estende essa visão aí para frente. Isso dá muita paz também. Você falou que você vai para Abu Dhabi em dezembro, já é confirmado ou ainda não? Cara, na verdade, depende do Palmeiras. Palmeiras, se acontecer o que eu espero que aconteça, vai jogar no Catar, no dia 14, se não me engano, de dezembro, e aí Abu Dhabi é 9, 10. Entendi. Mas eu devo ir, eu diria que eu devo ir. Você fechou? Você vai? Não, acho que não. Eu não tô a fim de gastar tantos satoshis nesse momento. Mais pão duro. Eu tô pretendendo me mudar para fora do Brasil no começo do ano que vem. Então, Abu Dhabi é uma conferência um pouquinho cara. Eu tenho algumas outras que eu quero ir ano que vem, com certeza. Esse ano teve muita conferência, eu perdi todas, não fui em nenhuma. É SatisConf em novembro, né? Dia 7 e 8 de novembro. Sempre vale a pena. Nós dois vamos estar lá, não sabemos exatamente o painel como palestra, mas quem estiver acompanhando aí tem um evento bem legal, só de Bitcoin, 7, 8 ou 8, 9? 7, 8. 7, 8, mas entra no site satisconf.com.br, lá tem a Bitcoin Week, tem uma cacetada de evento durante a semana toda, vai ter muita coisa legal, mas a conferência em si são os 2 dias lá na Audio Club, na Barra Funda, sexta e sábado, 7 e 8 de novembro. Boa. A gente falou setembro? Eu acho que a gente falou setembro, novembro. Novembro. Eu vou palestrar, acho que na sexta de manhã, o Lucas me falou. E vamos falar disso um pouco. Eu te mandei esses dias aí o que eu acho que pode estar acontecendo no Bitcoin em termos de supressão de preço e um plano que parece um plano maquiavélico, meio roteiro de Hollywood, de possivelmente os Estados Unidos estarem segurando o preço do Bitcoin para acumular na surdina, barato, enquanto eles estão deixando o ouro correr solto. Porque quanto mais o ouro subir, melhor fica a situação do problema da dívida deles. Você acha que tem algum pé ou não tem pé nem cabeça a teoria? Você acha que é muita loucura da minha parte achar que isso faz sentido? Na verdade, eu acho o oposto, Bernardo. Eu acho que é muito óbvio. Você olhando isso toda e aí dando um pouco de contexto, né? Dívida impagável, 38 trilhões de dólares, isso não tem como pagar, só se tivesse um crescimento, sei lá, 10, 12% ao ano de PIB, que não vai acontecer. Até dá, eu acho que isso faz parte do plano, inclusive. Você estimula a economia o máximo que dá, desliga um pouco a importância da inflação, e enfim, você começa a ter contas um pouco mais sustentáveis ali. E paralelo a isso, uma perda de confiança no dólar, né, de que basicamente todos os bancos centrais, todos os países hoje já não confiam nem no dólar, nem nos treasuries americanos, nem nos títulos de dívida americanos, né? E essa tese, eu vou simplificar muito aqui, que você falou, mandou um texto super completo lá, mas essa tese diz que a estratégia dos Estados Unidos é migrar, não dar um default na dívida, mas imprimir dinheiro suficiente para pagar, sendo que ao mesmo tempo eles compram ativos neutros, que basicamente Bitcoin e ouro, né? Compram ativos neutros, e esses ativos neutros ao longo do tempo sobem. O que eu acho sobre isso como um todo? Eu acho que é muito óbvio para esse realmente ser um plano, né? E a partir do momento em que o ouro tem essa primeira pernada, eu acho que isso aumenta a chance dos outros países tomarem a decisão de que o ouro vai ser esse reserve neutral, esqueci a palavra aqui, ativo de reserva neutro. Ativo de reserva neutro, né?
Então, no momento em que todo mundo acredita, e até agora, só os Estados Unidos, basicamente, que tem ali uma reserva estratégica, tem El Salvador, tem lá os fundos dos Emirados lá, mas enfim, são coisas pequenas. Mas a partir do momento que está todo mundo no padrão ouro, você agora chegar, por mais que você seja dos Estados Unidos, falar agora é o padrão Bitcoin, cara, acho que tem um risco alto aí. Por outro lado, os Estados Unidos também é o maior detentor de ouro do mundo. Mas, na hora que a gente olha, beleza, eles estão lá com ouro avaliado em $42 por onça, né? Se eles levarem isso para o preço do mercado, que acho que está 3.400 hoje, mesmo assim é um 4.300, 4.400 quase. 4.400. Já seria 100 vezes, mas se mas é um subir mais trilhão 5 versus vezes... 38 de dívida, mais 2 trilhões de débito, não é nada. Você paga 6 meses de déficit, 6 meses correntes, mesmo que ele venda todo o ouro. Então, é um pouco óbvio que precisa se achar uma saída, que se não achar vai existir uma catástrofe financeira, né? Só que eu acho que o negócio é muito mais profundo, enraizado do que esse, sabe? Eu acho muito simples para ser esse o plano, mas talvez seja isso que leve, né? O que eu acredito que faz muito sentido é a questão dos incentivos. Eu acho que os Estados Unidos têm um incentivo gigantesco nesse momento para deixar o ouro subir o máximo possível. Porque, embora o ouro se valorizando está enriquecendo seus adversários geopolíticos, em especial a China, porque está comprando ouro a roda já há vários anos e dumpando treasuries. Para os Estados Unidos, que tem o ouro marcado a $42 por onça, se você fizer 5 vezes de agora, 16 vezes, como o Josh Mandel fala aí, para 16 mil, você consegue lastrear boa parte das suas reservas em ouro e resolver em parte o problema da dívida. Lógico, não dá para resolver tudo, não dá para fazer os 38 trilhões, mas isso seria muito interessante, porque se você pegar o ouro no topo, remarcar o mercado das reservas e aí depois desovar aquela quantidade gigantesca que supostamente os Estados Unidos têm de ouro, isso é um outro papo, pode ser que não tenham, a auditoria do Elon Musk lá nunca aconteceu, a gente não sabe, mas assumindo que tem, se eles desovam esse mercado e derrubam o preço do ouro numa tacada ali, estratégica, migrando para o Bitcoin, eles iam prejudicar e muito a China, a Rússia mas o que e os outros acontece adversários. no momento seguinte? Vamos imaginar que ele desovou metade do estoque dele ali, já reprecificado, sei lá, vamos estar falando aí de 16 trilhões de dólares. Ok, com certeza vai dar uma caída, mas ele não vai ter nenhum controle. A partir dali, ele está muito fraco em dólar, em ouro, certo? Então ele vai estar numa posição bem mais fraca, que seja vender 20%, 30%, mas vamos falar que vendeu metade. E ele não tem mais nenhum controle dali para frente. Pode Você ser está que... falando então que aí nesse momento ele fica numa posição de fragilidade num cenário que vai ter um duelo entre ouro e Bitcoin e o ouro vença como Todo padrão. mundo, sei lá, a China tá no ouro, ela consegue convencer a Rússia, os BRICS, e, pô, a Europa tá no meio do caminho ali. Não acho que nenhum país da Europa vai ter bala na agulha para bancar Bitcoin se não for uma coisa muito óbvia e que eles estejam perdendo muito por não fazer, mas o ouro é mais politicamente aceitável você acumular. Então, nesse momento em que você consegue jogar esse ouro no mercado e com certeza vai baixar o preço, esse é o momento de máximo poder dos Estados Unidos. Ele tem maiores reservas e ninguém vai ter maior, a não sei que acho um meteoro, uma outra reserva gigantesca, eu não acho que é o caso, já teriam sido descobertos, mas nesse momento ele está com poder máximo. Ele vai tomar uma decisão de, opa, eu vou diminuir meu poder em 30%, apostando no Bitcoin. Eu acho que é o momento em que... E lembrando, cara, político quando acerta, aliás, político quando erra, tá 100% no dele. Quando acerta, às vezes não tá, ele consegue... Então, o cara vai estar tomando decisão para os próximos 4 anos, no máximo, né? Geralmente para 2, na média para 2 anos. A decisão que ele está tomando é para daqui 2 anos, eu vou conseguir me eleger. Então, ele não... Eu acho que tem muito pouco incentivo para, nesse momento em que isso acontecer, isso ser uma arma utilizável ali, sabe? Você enxerga alguma possibilidade da gente voltar para o padrão ouro de certa forma, ou alguma mutação dele, alguma variação do que seria o padrão ouro? Porque num mundo cada vez mais tecnológico e descentralizado e globalizado, acho muito difícil a gente conseguir implementar isso sem ter
uma nova potência hegemônica que controla tudo, que basicamente vai ser um padrão ouro e yuan em vez de um petrodólar. Eu volto um pouco no tempo, né, Bernardo, para construir a resposta para essa pergunta, porque historicamente os dinheiros ou as reservas de valor deixaram de ser reserva de valor no momento em que surgiram tecnologias que tiraram esse poder ou essa capacidade daquela reserva de valor atual, né? Então, já teve casos em algumas ilhas que eram conchas do mar, aí chegou um navio com outras conchas e deixou de ser um valor. O sal, a partir do momento que começaram a entender como fazer mais sal, como ser mais produtivo na produção de sal, também deixou de ser. E o ouro ele foi, por muito tempo, uma boa reserva de valor, até que surgiram as ferrovias e os telégrafos, então a informação passou a circular de uma maneira muito mais rápida do que o ouro físico ali era capaz de fazer. Então, ele já morreu como reserva de valor por uma tecnologia de 150, 200 anos atrás. Então, você vê o ouro como sendo, sim, mas pô, em todos os requisitos ali, o Bitcoin é melhor. Agora, o Bitcoin é o melhor que vai existir? Porra, eu acho que não. Acho que em algum O momento vai ouro é aparecer uma uma coisa melhor melhor que o Bitcoin. o ouro Mas não é a melhor hoje, reserva de valor comparando que as duas opções que existem é ouro e Bitcoin, cara, o Bitcoin tem todas as características melhores, menos o histórico. O histórico do ouro é melhor. A confiabilidade das pessoas no mundo como um todo é melhor. Agora, qual que vai ser o peso disso? Eu tendo a achar, baseado em todas as disrupções que a gente teve nos últimos 30 anos, que a gente acompanhou, que sempre a tecnologia acaba vencendo uma ideia antiga. Né? A tecnologia ela vence uma ideia antiga em quase todos os cenários. Então, olhando para isso, eu tendo de apostar no Bitcoin como um vencedor. Até que venha uma nova tecnologia que seja melhor que o Bitcoin e esse outro vai passar a ser. Né? Então, a resposta não sei, com um pouco tendenciosa para o Bitcoin. O Bitcoin é melhor do que o ouro em todas as funções do dinheiro, mas o ouro ainda é uma boa reserva de valor, isso é inegável. Tem aquela máxima que, como é que é? Os ingleses falam que não sei quanto de ouro compra um bom terno na rua tal, eu não me lembro lá. Tem uma rua famosa em Londres que tem todos os alfaiates e há mais de século a mesma quantidade de ouro compra um bom terno lá. Então eles têm esse ditado popular. Então o ouro transporta valor através do tempo. O problema é que ele é muito ruim de transportar valor através do espaço. E aí com a globalização e essas transações em maior a informação flui distância. mais rápido do que a capacidade Exatamente. do ouro, entendeu? Então, eu diria que o ouro é um péssimo meio de troca. É Ah, muito ruim você guardar e exato. você principalmente transacionar em longas distâncias. Mas, por exemplo, um exemplo um pouco parecido, tá? Imóvel. Tem um podcast do Saylor que ele fica uns 40 minutos criando uma narrativa ali, batendo em cada um dos pontos do que o imóvel não é um bom investimento. Cara, historicamente no Brasil é um excelente investimento. A tua avó falava isso, teu pai falava isso, teu tio, todo mundo que comprou imóvel ganhou o dinheiro nominalmente, todo mundo, né, que segurou o imóvel. E aí tem um ponto super importante do imóvel, né? O imóvel, diferente de todos os outros ativos, a pessoa quando compra, quando investe tal, ela tem um ciclo já pensando, ela não pensa em comprar imóvel aqui para vender daqui 3 meses se subir ou se cair. Ninguém fica checando o preço, nossa, o imóvel caiu 20%, eu vou vender aqui porque eu não quero perder dinheiro. Então as pessoas têm a tendência de olhar o imóvel em um ciclo. Você está comprando um apartamento na planta, 3 anos, 4 anos. Então, sim, o ciclo de olhar o preço nominal, o valor de tela de um imóvel, ele costuma ser mais alto. Então, dado o histórico e dado que ele tem essa característica, cara, eu tendo a acreditar que imóvel vai continuar subindo em valores nominais. Mais do que impressão de dinheiro? Depende. Provavelmente. Você gostou do episódio com o Maurício, né? Então depende. Ele fala o que aconteceu com a galera que segurou imóveis na Venezuela. Você tem um cenário. Inclusive, essa nossa conversa aqui vai sair depois. A gente está gravando no dia 20 de outubro. E no dia 22 eu vou soltar um vídeo, porque muitos alunos meus da mentoria e outros seguidores sempre me perguntam: porra, eu tenho boa parte do meu patrimônio atrelado no imóvel, eu tô tentando vender, não consigo. Aí eu sempre falo, cara,
não existe esse negócio de não consegue, o mercado tá parado. Essa porra não existe. Tipo, o mercado não tá parado. É que você tá usando um preço ilusório, que não existe. Tipo, não tem comprador, baixa o preço, vai ter comprador. Se você baixar seu preço agora 20%, provavelmente você vai vender, ou 30%, o que for. E aí, se você fizer a conta retroativo de se você tivesse feito isso um ano atrás, será que teria valido a pena? Agora não, porque esse ano tá péssimo pro Bitcoin. E a gente tá subindo 10%, 5%, sei lá. Mas na média, historicamente, se você segura o seu imóvel por mais tempo por causa de 5, Não, a gente está 10% do preço, 90% vai se acima arrepender. de um ano atrás, né? Em 12 meses, o Bitcoin 12 meses. subiu pouca coisa. Acho que Não, foi 10%, 15%. 15 dias atrás a gente estava o dobro. Em 12 O quê? meses. O Bitcoin, em 12 meses, 15 dias atrás, no começo de Agora estamos outubro, em 111. A gente estava em 120, estava 108. 66. Quando o Trump foi eleito em novembro, estava 108. O negócio assim, Mas bateu 108 e voltou. já tinha dado o pump. Esse número eu vi várias vezes aí nos últimos dias. Acho que no pegar 1º de outubro, deixa eu ver aqui. 1º de outubro de 24. 1º de outubro de Puxei 24, a gente aqui, estava em 67. 67. 1º de outubro de 24 estava 67. Fez um rally bizarro ali quando o Trump ganhou. Tá. Mas enfim, independente disso, se você olhar para trás, foi uma história emblemática da minha tia que ficou 2 anos aí tentando vender o imóvel no preço que ela queria e perdeu muito tempo. E quando ela vendeu o imóvel dela pelo preço que ela precisou vender, porque ela precisava do dinheiro, ela comprou 75% a menos de Bitcoin. Então, muitas vezes o cara quer comprar mais Bitcoin, quer vender o imóvel, a decisão que ele deveria tomar é baixar o preço. Agora, eu entendo que muita gente não quer vender imóvel e tem os seus outros fatores que não são puramente financeiros atrelados a você não ter que morar de aluguel. No meu caso, eu adoro morar de aluguel. Acho que é a melhor coisa do mundo. Me dá flexibilidade e eu poder ir embora a qualquer momento. Mas não é para todo mundo. Uma outra coisa, a gente falou um pouco ali eu falei do efeito cantilhão, que costuma trazer as pessoas ali que já são letradas financeiramente para o jogo. E tem mais um conceito que eu acho. Cara, se a gente fizesse isso para o mercado como um todo, acho que o lance que está como um desafio, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que volatilidade não é risco no Bitcoin. Se as pessoas entenderem isso, que existem riscos para o Bitcoin, né? Você fez aqui o episódio sobre computação quântica, existe alguns riscos regulatórios ainda, talvez não catastróficos, mas que vão atrapalhar. Mas quando o preço do Bitcoin cai, basicamente nada dele mudou. É diferente do preço de uma Apple cair. Né? O preço da Apple pode cair porque teve um incêndio na fábrica lá na China, na Índia, que não vai produzir iPhone na capacidade, ou o design não foi aprovado pelos consumidores, e o iTunes teve um problema que, enfim, uma decisão jurídica nos Estados Unidos que não pode mais cobrar lá dentro da App Store, que talvez você nem fique sabendo que essas coisas estão acontecendo, mas isso reflete no preço da ação. Então, quando a gente está falando de ativos tradicionais, de ações principalmente, uma queda de preço pode tanto ser só volatilidade, mas também pode ser uma mudança significativa no na capacidade daquela empresa, na marca, enfim, qualquer por exemplo, que teve lá da propaganda da Ambev, lá da Bud, lá nos Estados Unidos, do travesti, que deu toda aquela confusão, que a Bud Light acabou reduzindo para caramba. Então, esses são riscos que existem, mas no Bitcoin a volatilidade não é risco. Né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho tentado trazer nos conteúdos que eu produzo, no grupo de WhatsApp que eu criei lá para trazer um pouco mais de profundidade para a galera, que a volatilidade ela não é risco. O Bitcoin tem vários riscos, mas a volatilidade não é uma delas. O principal risco do Bitcoin, eu diria, é você mesmo. Exato, o imposto de ignorância. E acho que quando as pessoas olham para o imóvel e falam o imóvel é muito mais seguro, talvez seja porque o Bitcoin é líquido demais. Você tá a um clique de fazer merda a todo momento, enquanto que o imóvel você tem que chamar um corretor, botar no mercado, esperar, receber proposta, e dá muito mais trabalho. O ciclo ele é mais longo, né? Aí o tempo está a seu favor. E, cara, o que mais que não falamos aqui nesse episódio? Você vai palestrar na Satisconf, né? Então conta pra gente o que você combinou e tem uma palhinha do que você vai fazer, o que você vai falar. Cara, na verdade, eu deixei aberto pro Lucas, falei, cara, me encaixa aí no que você Chega encaixar mais de perto do microfone storytelling aí que tá meio abafado agora.
Eu deixei aberto para o Lucas para fazer um sentido no storytelling do evento, mas uma das coisas que eu devo preparar para falar, seja qualquer que seja o formato, é essa questão de educação, né? Tendo passado aí por essas 100 pessoas que se formaram em Bitcoin comigo, pelos cursos que eu fiz, eu aprendi algumas coisas que são bem parecidas com ensinar empresários ali, que é o que a gente ensina no G4, né? Então, e ali vão estar os principais produtores de conteúdo e tudo mais. Então, tem algumas coisas que eu já peguei que eu quero trazer para não querendo ser o criador de regras, mas acho que tem algumas boas práticas ali que a gente pode bater. Essas que eu falei do efeito cantilhão, que eu já entendi que pega a galera, essa questão da volatilidade. Então, tem alguns temas ali que eu acho que se a gente conseguir, de alguma maneira, implantar na cabeça das pessoas, o ecossistema como todo brasileiro vai se beneficiar. Muito bom. Vamos falar de Treasury Companies, que acho que a gente tocou muito de leve aqui. Você é um cético? Você é um super bull? Qual é a sua posição com relação às Treasury Companies? Você é um investidor de Treasury Companies ou não necessariamente? Strategy Melius. Eu sou um mega bull, acho que todo mundo que está no Bitcoin já é por natureza, mas o fato de você, além de ser long, né, além de você estar apostando no Bitcoin, você também está apostando contra o real e o dólar, para mim isso fica maravilhoso. A história é maravilhosa, né? Eu consigo pegar empréstimo em um papel que vai se desvalorizando ao longo do tempo, e com esse empréstimo eu consigo colocar num ativo que todos aqui que estão aqui escutando já concordam ou estão próximos a concordar de que vai se valorizar. Então, sou bullish, sou sócio, óbvio que não é uma coisa super relevante, o meu percentual de Bitcoin ele é maior, mas essa tese até por orgulho, assim, eu acho que eu sinto um pouco de orgulho das pessoas terem tido as bolas ali de vir com essa estratégia, né? O Saylor, no caso, sou um grande fã do Saylor, acho que assim, a capacidade que ele tem de cara, não repetir os conteúdos, cara. Você vê toda a palestra dele, elas são parecidas, o cara basicamente não repete algumas frases ali, mas não, as ideias são totalmente diferentes, de maneiras lúdicas ali de ver as coisas. E depois também aqui no Brasil, o Israel com a Melius ter tido a coragem de copiar num país que estruturalmente os juros são muito mais altos, que o dinheiro dele estaria rendendo ali o suficiente para ele passar gerações sem precisar trabalhar, a família dele sem precisar trabalhar, vivendo muito bem. Então, eu gosto muito da tese, e mais do que gosto, eu torço para que a tese dê certo, porque seria um cuspe duplo no sistema, né? Olha, o que a gente sabia deu certo, além disso, a gente ainda postou contra você e deu certo, sabe? Você não quer ver Fiat morrer em câmera lenta, você quer ir lá e chutar o defunto. Faz sentido. Eu só tenho uma ressalva, eu também concordo. Eu gosto da tese, eu gosto das Bitcoin Treasury Companies no sentido amplo da palavra. Eu tenho uma ressalva que é o auge da euforia. Eu vi muita Treasury Company não focando no que deveria ser o core business dela, que é criar engenharia financeira de forma inovadora para atrair o capital que está represado nas classes de ativos podres e levar para o Bitcoin. Muita gente ficou com... Não foi preguiça, entrou na zona de conforto porque tinha um hype momentâneo e estava pegando dinheiro de Bitcoin. E aí você não está contribuindo em nada com o ecossistema. Se você está pegando Bitcoin que está sendo convertido em Fiat para entrar na sua empresa para virar Bitcoin, isso não muda em absolutamente nada. Você não está ajudando a matar Fiat e você não está resolvendo nenhum tipo de problema. Então, eu sempre falo que as Treasury Companies são pontes para atravessar esse capital de Fiat para Bitcoin, e ponte só é útil quando tem algum obstáculo. Então, vocês precisam trazer essa forma de trazer o máximo de capital de outras classes de ativos, de produtos, fundos e etc., que estão presos por mandatos regulatórios. E eu acho que a Melius faz isso muito bem. Eu acho que a Orange tem um potencial muito grande de fazer isso muito bem no Brasil também.
E acho que MetaPlanet se beneficiou demais de ter um país que era o cercadinho era bem fechado, era muito difícil e ineficiente investir diretamente em Bitcoin. E a strategy não tem igual, eu acho que também é there is no second best, né? Ninguém, por mais que se esforce, nunca vai chegar aos pés do Saylor, porque ele tem 5 anos de vantagem aí nessa corrida e já tem 600 e tantos mil Bitcoins. Então, eu só tomo muito cuidado sempre que eu falo de treasury companies para não botar tudo no mesmo balaio, porque é a mesma coisa que falar que Bitcoin e cripto tá no mesmo balaio, são coisas completamente diferentes. Então, faça a sua diligência e olhe para em qual empresa você está investindo, potencialmente investindo, e pergunte essas perguntas, que é, o cara está buscando ativamente formas inovadoras de atravessar esse capital por essa ponte, sim ou não? Só um complemento nisso, estou 100% contigo, Bernardo. A gente está muito cedo ainda. Assim, eu entendo um pouquinho, já acompanhei alguns movimentos em mercado de capitais, seja privado, público, tudo mais, cara. É um negócio que leva muito tempo, que é todo mundo muito conservador, que da cadeia, né? Uma das poucas coisas que dá cadeia de inside information, de não sei o que e tal. Então, assim, um ano basicamente que a gente tem a febre das treasury companies, eu acho que assim, a gente nem começou. Não é nada. Assim, não é nada, assim, as pessoas vão começar, e agora tem regulação lá nos Estados Unidos, aí agora tem no Brasil aqui já fez isso, aí vem o outro e leva a Boundary para cá, e vem a Orage, cria um instrumento aqui que as pessoas ganham dinheiro, pô, eu acho que assim, tá muito no início. Por outro lado, também é uma coisa sem muita barreira de entrada, né? Basicamente, você não tem que ter uma empresa que faz A, B e C para conseguir surfar o hype. Eu acho que tem um caso de uma que eu nunca entendi, que acho que é Semler Scientific, não sei. Eu vi o fundador, que até foi comprado agora, né, que estava com o MNAV abaixo de 1. Cara, esse cara não sabe o que ele tá falando no palco ali. Ele tá repetindo umas coisas ali e tal. Fiquei com mas enfim, não tenho, quem sou eu para julgar, mas eu fiquei com essa impressão e depois o mercado acabou levando para uma aquisição de outro que comprou com a MNAV abaixo ali do que tinha de bitcoins. Então, vai acontecer muita coisa. Acho que uma coisa que a gente tem que saber que já vai acontecer, cara, vai ter rolo, vai ter quebra, vai ter notícia de piadinha, vai acontecer isso, sabe? A gente não sabe qual vai ser a magnitude disso nem quando, mas que vai. Vai ter gente se alavancando que não deveria alavancar, vai ter gente sendo conservador na alavancagem, mas vai sofrer eventos de cisne negro aí que a gente não faz a mínima ideia do que é. Então essas coisas vão acontecer. Isso não invalida a tese, não invalida que é uma engenharia financeira que eu acho fantástica. Assim, pô, Strash, imagina, cara, Strash dando certo, o instrumento lá da Strategy, do Saylor, cara, você pega dinheiro do JP Morgan. Você pega os clientes que estão no JP Morgan, faz sentido estar ali naquela tese, dá para criar toda uma estrutura financeira de banco mesmo, que serve para investir no Strash e vai te dar 10% ao mês, ao invés do 0,5%, do 2% lá no máximo que as contas correntes têm nos Estados Unidos. Então, pô, você tem uma arbitragem de 8% de deixar o dinheiro no Bitcoin versus no JP Morgan. Pô, qual que é o possível, qual que é o TAM disso? É gigantesco, né? Então é uma maneira de realmente acelerar a tese do Bitcoin enquanto ainda faz o short na tese do dólar, do real e tudo mais. Tá muito cedo, de fato, nem começou o jogo. Eu acho que muita coisa vai acontecer, esse mercado vai crescer exponencialmente. Você enxerga a possibilidade, talvez, de um próprio JP Morgan virar uma treasury company, comprar uma empresa dessa e entrar nisso no futuro, sei lá, daqui a 10 anos? Cara, 10 anos, sim. Acho que não só JP Morgan, mas acredito até que outras, Facebook, Apple, Google, enfim, acho que vai eu realmente acredito na tese do Bitcoin. Realmente acredito na tese do Bitcoin e empresas. O objetivo de você criar uma pessoa jurídica é acumular mais dinheiro na sua pessoa física. É esse o objetivo. No fim do dia, é isso. Então, se a gente está migrando o padrão, ou se a gente, nós dois aqui, todo mundo está estudando aqui, a gente acredita que o padrão de medição, a régua do dinheiro,
não vai ser mais em dólar, vai ser em Bitcoin. Então, o objetivo das empresas vai ter que ser acumular mais Bitcoin da pessoa física dos sócios, né? A não ser que a gente fale. E pode, cara, até uma coisa assim, até um pouco ingênuo falar isso, mas, cara, a economia hoje é tão grande. O que aconteceria se todo mundo entrasse no padrão Bitcoin agora? Eu não consigo, eu não tenho capacidade técnica de conjecturar como seria o mundo onde a gente tem um orçamento para o governo que precisa ser seguido, que a única maneira de conseguir mais é taxando mais, que não é popular, que não dá voto. O que aconteceria num cenário desse? Tá, entendi essa pergunta. Eu acho que a gente teria uma depressão econômica num nível muito pior do que 1929, porque a economia global é um paciente na UTI dependendo de liquidez. Então, você virar para uma austeridade extrema do nada é impossível, é inviável do ponto de vista político. Eu acho que o caos seria muito grande. Então, Mas essa transição o tem que que ser gradual. aconteceria com os dinheiros das pessoas? Essa é minha dúvida, porque você tem muitos bilionários, algumas milhares de milionários em dólar, enfim. Então, a quantidade de gente que tem muito dinheiro, e esses dinheiros estão hoje rendendo 6%, 8%, 14%, 15%, 17%, talvez em S&P 500, enfim. Esse dinheiro tá ali aumentando o número nominal dessas pessoas. No momento em que essa necessidade, você não precisa mais da necessidade de ter 7%, 8% para manter seu padrão de compra, esse dinheiro, da teoria, deveria se distribuir mais na economia, né? As pessoas gastariam mais esse dinheiro na economia real, certo? Ele não estaria parado no investimento financeiro, ele estaria ali colocando dinheiro em negócios, ele estaria comprando casas, ele estaria comprando iate, ele estaria, sei lá, que mais que aconteceria? Eu Qual acho que que é eu uma não dor. consigo, é uma coisa já muito distópica, mas 10 anos eu acho que esse tipo de coisa vai estar acontecendo, entendeu? Não faz Fazendo mais esse sentido meu exercício, dinheiro estar no instrumento financeiro, cara. Isso não faz sentido. sim. Se você parar para analisar, para que eu vou deixar dinheiro com o banco para o banco emprestar para outra pessoa, cara? É engraçado que a pessoa que não entende nada de Bitcoin pode ouvir essa conversa, esses 2 minutos aqui, esses últimos, e achar que a gente é esquerdista, porque a gente está falando a mesma coisa que a galera da esquerda mais militante fala, que não deveria existir rentista. E, de fato, eu sempre falo que todo socialista é um libertário confuso. Ele só não entendeu o Bitcoin, ele não entendeu o problema do dinheiro fiat. Se ele entendesse, ele saberia que essa é a solução. E o inimigo é realmente esse, não é a burguesia, não é o empresário. Então, Mas, de fato, esse dinheiro, esse capital, provavelmente num cenário, tirando o fato de que a gente, no primeiro momento, esse desmame da liquidez ia ter um caos político, se passasse sim, por isso e sobrevivesse, o que ia acontecer é que a gente ia acabar com o efeito Cantillon, então a distribuição de renda exato. o bolo ia continuar crescendo, talvez menos no começo, mas ele ia se Segundo a redistribuir muito produtividade da melhor, economia. porque as pessoas iam parar de deixar o dinheiro rendendo 10% ao ano, sem gerar emprego nenhum, e ia ter que inovar, ia ter que criar fábricas, ia ter que criar tecnologias, ia ter que gerar emprego, e todo mundo ia sair da miséria junto. É capitalismo da forma mais pura e simples. E assim, aí tem dois pontos sobre isso, né? Primeiro, por que os bancos existem? Eles existem porque as pessoas não queriam guardar ouro porque era perigoso. Foi por isso que o Uhum. banco começou. E depois porque era difícil você transportar ouro, mas você conseguia transportar e depois o cara ia lá e buscava, você não precisava fazer as correrias. Então, com Bitcoin isso acaba. Você tem, todo mundo vai ter confiança, óbvio, se o seu país for seguro, se você não tiver medo de ser sequestrado, alguém colocar uma arma na sua cabeça e te obrigar a passar o Não, mas dinheiro, que existem vai soluções acontecer. para isso e existirão mais e mais, né? Para você Exato. não ter Então, esse risco da chave de fenda lá. então essa necessidade do porquê que o banco começou lá atrás e, né, a reserva fracionária, por que ela começa? Pô, tem uma quantidade de ouro aqui, não vem todo mundo sacar ao mesmo tempo, eu posso pegar um pouco disso e emprestar. Ok, existe ali a necessidade de capital de terceiros, mas todo o arcabouço financeiro, monetário que a gente tem hoje, num cenário onde não é necessário, eu não sei como é que ficaria. Eu gostaria de saber, mas não. É uma coisa que eu fico, nesses tempos que eu tô tendo livre, eu fico imaginando aqui, fazendo conexões, conversando com o chat GPT.
Mas, enfim, esse é um pouco do fascínio da coisa, né? Você começa a entrar no buraco negro e não tem nada que você chega e fale, cara, isso aqui eu já entendi, deixa eu ir para a próxima coisa. Sempre mais coisas para estudar e para estudar e para estudar. O que você já leu de livro aí dos últimos tempos que foram seus favoritos? Não vale falar o padrão Bitcoin, porque já tá aí no fundo. Broken Money, por mais que seja clichê também, cara, Broken Money da Lynn Alden é absurdo. O Fiat Food, tô lendo agora, eu já tinha escutado bastante das coisas ali, mas dá uma mexida ali, principalmente no cara. Se o dinheiro é assim, se a comida é assim, o que mais? Aí você começa a entrar um pouco na paranoia, né? Sim. Hoje eu tava conversando com o ChatGPT, tava tomando um sol ali, na hora que deu um sol. Eu falei, cara, o sol deixa tudo mais bonito, você fica com a pele bronzeada, você fica mais bonita, a planta precisa de sol, o dia solarado é mais. Tudo. Será que a gente precisa do filtro solar mesmo, cara? E aí a mesma lógica do livro Fiat Food, lá do porquê que começaram a falar que ovo fazia mal, porquê que o cereal é bom e carne é ruim. Você fala, cara, será que não é a mesma coisa pro protetor solar, né? Porque não falar, pô, toma sol, não tem problema, ninguém lucra com isso. Então você começa a entrar nessa. Então, Fiat Food é sensacional. E, pô, aproveitando aqui, acho que as pessoas que estão aqui, elas têm uma inteligência acima da média. Um livro que eu estou lendo, não tem nada a ver com Bitcoin, mas tá me agregando muito, é O Ócio Criativo. É um livro acho que da década de 90, ou começo de 2000 ali, mas dado esse momento que eu estou de pensar quais são meus próximos passos e tudo mais, enfim, tá me dando uma visão bem diferente da vida como um todo. Acho que vale, quem não está querendo se aprofundar só no Bitcoin, nele. E mais um de Bitcoin. Cara, não vou falar de Bitcoin não, mas a revolta de Atlas em Range, para mim é uma premonição do Bitcoin, tá lá naquele livro. John Galt é Satoshi, a mesma coisa. E para descobrir por que estou falando isso, precisa ler ali 1000 e algumas palavras, 1000 e poucas páginas. Mas esse é o livro que mudou minha vida, eu li 11 vezes já. 11 vezes? Recomendo para todo mundo que leu, acho que ninguém se arrependeu. E mudou a vida de bastante gente que eu conheço também. Quando você pegou pela primeira vez para ler, você tinha 3 anos? Essa história é interessante. 11 vezes a revolta de Atlas é dureza. Eu fazia engenharia civil, né, lá na UFMG, e, cara, eu ia para aula para assinar a lista e depois me dava um jeito na prova, era isso. Onde eu estava indo, tinha um cartaz ali, a faculdade de administração ia ter um papo com o Salim Matar, fundador da Localiza. Não conhecia quem que era o Salim, mas, pô, Localiza, eu nem sabia que era empreendedorismo, mas eu falei, cara, eu acho que é melhor escutar esse cara aí do que ter aula de mecânica dos solos, era a aula do dia. Melhor escutar o cara da Localiza ter aula de mecânica dos solos. Aí fui lá e ele falou que ele bancou a edição, tá aqui o livro. Ele bancou aquela edição e que aquele livro mudou a vida dele e tal. Achei do caralho o papo com ele. Aí no dia seguinte eu comprei. Nessa época eu ia para o estágio de ônibus, então eu ficava lendo no ônibus ali. E mudou, foi a primeira vez que eu via algum tipo de conteúdo falando comigo, assim, sabe? Que pô, não existia conteúdo de empreendedorismo, de gestão, nada disso, né? Mas foi um outro contexto aí, né? Eu morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito tradicional, cara, muito tradicional. Então ali todo mundo, quando eu falava na escola que eu não ia fazer nem direito para ser funcionário público, nem medicina, todo mundo, nossa, mas vai fazer engenharia? Eu falei, vou fazer e tal. Era até meio mal visto, assim, sabe? Porque todos os casos de sucesso que a gente tinha eram os médicos e o delegado, o promotor, o juiz e tal. E ali foi a primeira vez que falei, cara, não sou só eu que não acho que a vida é assim, não. Ó, tem os personagens aqui desse livro, aí depois fui estudar mais em Rand e tal. Então ele me marcou muito nesse sentido também, fora que a história é legal, a filosofia, para mim, é a filosofia que eu sigo para a vida. Então, muito do meu modelo de pensar, das coisas que eu acredito, foram adquiridas, né, na Revolta de Atlas. Perfeito. Cara, chegamos em 1h20 de conversa. Sensacional. Deixa teus recados finais aí, considerações finais. Passa para a galera que não te acompanha ainda, onde pode te encontrar. O que você quer
deixar de recado. Bom, pessoal, primeiro agradeço aí a companhia de todos vocês. Estou sempre, todas as minhas DMs, as mensagens que eu recebo no Instagram, no Twitter, eu leio lá. Então, se quiserem entrar em contato comigo, Lucas, não escrevi meu nome aqui, mas Lucas com 2 Cs, vai estar na descrição aqui também, Lucas Riedo. E, bom, a gente se vê na SatisConf, vai sair antes da SatisConf isso aqui, certo? Dia 7 e 8. Certo. Tá. E, cara, quiser falar comigo, tá lá, estuda em Bitcoin, evangelize. Eu senti muito essa vontade de evangelizar outras pessoas. Tem muita gente que não sente, que quer sumir, quer ficar quieto, né? Mas, enfim, eu acho que em algum momento a gente vai querer sumir também, tá, Bernardo? Acho que é o ciclo natural, as pessoas acabam querendo dar Sim. Acho que ganha muito dinheiro, fica muito rico e somem. Você tem muito a perder e pouco a ganhar. O ciclo natural, então, assim, aproveitar enquanto temos várias pessoas muito gratificantes aqui, muito edificantes, na verdade, no ecossistema. Então, estou consumindo muita coisa. Então, se quiserem mandar recados, mandar conteúdos e tal, estou sempre buscando, estou com tempo para isso. Eu tenho, a fazer um pouquinho de jabá, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, que já está cheio, está com 1.025 pessoas ali, que eu vou mandando coisas um pouco mais profundas, sem preocupação com o algoritmo, com o que vai entregar, o que não vai, que as pessoas vão gostar, o que não vão. Está gerando bastante valor. Não sei se eu vou criar um segundo ainda, então se tiver demanda aqui, manda lá, cria um segundo grupo. Se tiver uma demandinha legal, eu crio um outro lá, para mim não é o mesmo trabalho. Então, acho que é isso, cara. Obrigado legal aí pelo convite, obrigado pelo seu tempo também. E obrigado pelo conteúdo, cara. Aprendo pra caramba nos vídeos. E de novo, fazer recomendação aqui. Quem não assistiu ainda o podcast do Bernardo com o cara da Lenin, vai lá, que mexe com a vida ali. Eu diria que mexeu com a minha vida ali, com as coisas que eu acredito, cara. Maravilha. Lucas, obrigado. Quando quiser voltar, a casa é sua, só avisar. Boa. Valeu, doutor. Fechou? Valeu, galera. Até mais. Tá.